Polêmica no Dakar. Polêmica. O líder no Dakar, o primeiro lugar e o favorito foi eliminado, desqualificado tecnicamente. Quer saber por quê? Fica aí pra ver. E veja se eu concordo ou não. Está começando mais um Rally Racing News. Peraí. Que eu esqueci. Está começando mais um Rally Racing News, seu resumo semanal de notícias de rally. Então hoje vou falar de novo sobre Dakar, mostrar mais um pouquinho da agenda, falar mais algumas notícias e falar sobre jogos, algumas ideias que eu tive e fazer alguns convites depois para quem gosta de jogos, né? Então, já sobre Dakar, desde a semana passada, que eu publiquei no dia 9, eu gravei no dia 8, então a partir do dia 9 eu vou dar notícias, né, para atualizar da semana passada. No dia 9, na terça-feira, tivemos nos quadriciclos o Marcelo Medeiros em destaque, terceiro lugar. E daí no dia 10, bom, eu vou só dar um resuminho nos dias, não vou falar tudo para não ficar maçante. Quadriciclo de novo, Marcelo Medeiros em primeiro lugar, e o Lucas acabou tendo um problema, o Lucas Moraes ele deu uma capotada. E tiveram que E os irmãos Baumgart, que são brasileiros também, ficaram na posição 18 e 23, eles deram uma ajuda pro Lucas nessa capotada. Então tem essa camaradagem, assim, né? E fazer o quê? Acontece, bastante. E no SSV o Cristiano Batista ficou em quarto. Aí no dia 6 que teve uma grande novidade do Dakar, que foi a etapa de 48 horas, é a primeira vez que isso é feito. É uma etapa em que a largada é feita da mesma forma, existe um intervalo entre os pilotos, e que existe um intervalo na largada entre os pilotos, porém nessa etapa eles fizeram assim, você tem 48 horas para terminar a etapa, de 766 quilômetros, sendo que são 532 cronometrados, que é o circuito que vale, né, que tem que tocar o terror. Então como que funciona? Eles largam, cada um num momento diferente, então existe uma diferença de tempo entre eles. E eles têm que parar às 4 da tarde, por questão até de segurança, né? Então foram espalhados, se eu não me engano, 7... é a primeira coisa que eu escrevi. Foram espalhados 7 bivouacs, que são basicamente acampamentos para eles ficarem, e dando 4 horas da tarde eles tinham que chegar no próximo acampamento, no mais perto, e acampar, sem contato com a equipe, sem contato com o mundo, sem nada, assim, só um kit militar de sobrevivência, que eles tinham lá, sopa, coisa desidratada, coisa seca, tipo um miojo, comida enlatada, daí eles tinham álcool em gel para eles esquentarem, se vira. E isso que foi interessante, porque isso trouxe mais ainda esse espírito aventureiro, né, do Dakar. Infelizmente para o piloto Romain Dumontier, da França, ele faltando 2 km para ele chegar na etapa no próximo descanso, acabou o combustível dele. Imagina que raiva. E o Rodrigo Varela, ele acabou quebrando tudo nessa etapa e ele estava fora dessa etapa, infelizmente. Mas acontece, né? E novamente, nos quadriciclos, o Marcelo Medeiros ficou em primeiro lugar. No Ultimate, são os carros, o Lucas Moraes ficou em quarto, então não é fácil ficar em quarto numa etapa dessa, mesmo tendo capotado e tudo. Aí no sábado teve o descanso, merecido descanso, né? Então essa etapa
não tem muito o que falar. Então, no dia 7, domingo, aí nos quadriciclos o Marcelo Medeiros ficou em oitavo, o Ultimate o Lucas ficou em segundo, então tá tendo muito destaque de brasileiro no Dakar. E teve uma notícia na polêmica, bastante polêmica do Dakar, movimentou muitos comentários, uns a favor, outros contras. Eu vou dar a minha opinião a respeito. O que aconteceu? O líder Eric Goxal, provavelmente eu falei errado o nome, como sempre, de 19 anos, da Polônia. Ele é o vencedor do Dakar de 2023. Ele foi desqualificado por uma infração técnica. Qual que foi a infração? Ele teve uma embreagem de carbono no veículo dele, o SSV, né? E qual que é a polêmica? Existe uma regra que você não... A embreagem não pode ser modificada. Ela tem que ser a original de fábrica, ou seja, não é de carbono. Com algumas exceções. Tem duas exceções para essa regra. Já vir de fábrica uma embreagem de carbono ou de cerâmica, ou por algum motivo, por alguma concessão, a organização do Dakar te liberar essa embreagem. E o piloto, a equipe, não o piloto, falou que havia sido liberado uma embreagem de carbono, só que ficou dito por não dito, porque não teve nada comprovando, vamos dizer assim. O problema é que talvez tenha sido um pouco severo demais essa punição, porque olhando o manual, eu vou ver se eu acho o manual, as instruções da regra, eu vou pôr aqui. Existe uma regra que fala assim, as restrições de cada peça do carro. E quando chega na parte da embreagem, está escrito assim, livre, free. Então não tinha uma restrição nesse manual. Mas chegando no final das instruções, lá em alguma determinada etapa das instruções, tinha algumas restrições quanto a materiais de peças. E os materiais de peças restritos eram carbono, cerâmica, coisas assim. Mas até aí tudo bem, tem essa regra que eu já falei antes, que tem que ser permitido e não foi, não sei o que, então ele foi eliminado. Só que assim, de todas as coisas que você para pensar que podem quebrar no carro e que quebram em carros no Dakar, são sempre pneus que furaram muitos pneus já, suspensão, o batente, diferencial, cardan quebrando, tudo que você imaginar que já quebrou esse ano. Eu não ouvi nenhuma vez uma embreagem quebrando. Eu não ouvi, eu posso não saber, né? Porque acontece muita coisa, a gente não sabe de tudo. E provavelmente quebrou alguma embreagem, eu só não ouvi falar. E o que eu quero dizer com isso? Ele não teve uma grande vantagem, porque quando você para pensar em vantagens de tempo competitiva, você pensa em um pneu mais forte, uma suspensão mais forte, coisas assim que te dão um ganho, né? Porque você pode tocar mais chinelo. E a embreagem talvez não seja uma coisa tão valiosa, assim, tão grandiosa de tempo para isso. Então, algumas pessoas estão dizendo que isso foi assim uma denúncia de outras equipes, mas independente de ser denúncia ou não, ele estava fora da lei, contra as regras do evento. Então, pareceu bastante assim que tipo, se tivesse sido qualquer outro piloto que não tivesse em primeiro lugar, isso teria passado numa boa. Mas como ele estava se destacando, era jovem, estava em primeiro lugar, alguém chegou, vamos sacanear, vamos fazer a equipe do Dakar dar uma... vamos blefar para ver se a equipe do Dakar dá uma olhada no carro dele. E parece que, assim, existe suspeita que foi feita uma denúncia de que tinha alguma irregularidade, seja isso um blefe ou não, tinha mesmo. E ele foi eliminado de uma forma, assim, bastante severa, né? E então eu acho que poderia ter sido menos grave, vamos dizer assim, levado em conta que uma infração dada uma punição de tempo por todos os dias, sei lá, 5 minutos por dia, 10 minutos por dia, que seja, para ele poder continuar participando com uma desvantagem e ele ter que mudar, tirar essa embreagem e pôr uma embreagem padrão, né? Para ele parar de ter essa vantagem. Então, sei lá, dividiu algum pouco assim as opiniões, sabe? Eu acho que ele deve ter sido punido, com certeza, mas
talvez não com uma desqualificação. Não sei, né? Diz aí a sua opinião, deixa no comentário o que você acha. Eu acho que ele não precisava ter sido eliminado desse ano, mas enfim. E no estágio 8 do dia 15, segunda-feira, que é o dia de hoje, que eu tô gravando, teve o destaque do Lucas Moraes em sétimo e SSV do Cristiano Batista. E agora geral. Nos carros, independente da subcategoria, o primeiro lugar está o Carlos Sainz, da Espanha, com o Lucas Cruz. E o Lucas Moraes e o Armand Monleon estão em quarto lugar. Isso é impressionante. Mas tá desatualizado, né? Pode ser que ele tenha ido para terceiro, porque ele foi muito bem. Nas bikes geral, foi o Rick Brabeck dos Estados Unidos e o Marcelo Medeiros está em 109. Então, para ver como faz diferença, apesar de ele ter tido vários primeiros lugares, o tempo dele tá abaixo das outras categorias de bike. O que não tira nada do valor, ele ainda tá indo muito bem. Aí no total foram 4.195 quilômetros, incluindo o deslocamento, que de todos dessa quilometragem, 2.386 quilômetros foram cronometrados, que é o pega para capar. Enfim, daí a minha posição, que estava em 11º, já cheguei até em nono depois e caiu para 367. Então acho difícil eu conseguir alguma coisa. Mas enfim, eu ainda estou na torcida de pelo menos melhorar um pouquinho. Queria ficar pelo menos entre os 100. E sobre o Dakar Future Mission, a 1000, aqui eu achei interessante trazer um resuminho do que pode ser o futuro, né, do Dakar, e não só do Dakar, de todas as competições estão começando a focar nessa coisa ecologicamente correta, que da categoria caminhão temos um de hidrogênio, 100% hidrogênio. Do SSV temos o Tigres do Deserto com bioetanol mais elétrico. Esse eu acho que na minha opinião, eu acho mais interessante. A bike Arctic Leopard 100% elétrica, o veículo Rise 100% hidrogênio, uma bike Watt Bike DKR2 100% elétrica, o veículo Elions esse é mais sofisticado, assim. Ele tem hidrogênio e ele converte o hidrogênio em eletricidade para motores elétricos, então ele não é de combustão. Quer dizer, eu não sei, ele pode ser de combustão e converte em eletricidade. Na verdade é bem possível que seja isso, pensando bem. E a bike Tasta, que eu já comentei antes, 100% elétrica. Acho que de todos esses, o que eu mais achei interessante foi esse de bioetanol mais elétrico, que ele tem ronco, ele é agradável, assim, ele tem uma potência boa, então ele é o melhor dos mundos, vamos dizer. Ele tem combustível e tem uma bateria para dar um torque maior. Então ele tem torque em baixa por causa do elétrico e torque em alto por causa da combustão. E daí eu assinei o Rally.tv para acompanhar o WRC, que vai começar dia 25 em Monte Carlo. Aí semana que vem eu vou falar mais a respeito, porque ainda dá tempo. E uma notícia legal agora, que a Ford revelou um novo look para o seu carro, que ficou bonito, mas eu prefiro menos branco. Isso me lembra muito neve, o que combina na Suécia, quer dizer. Mas eu acho mais legal a aparência anterior, que é essa aparência. Eu acho mais interessante. Não tá carregando. Agora caiu. Eu acho mais interessante, assim, azul, mesmo por causa do símbolo da Red Bull e tal. Eu achei que combinou um pouco mais do que branco. Deixa aí também nos comentários o que você achou. E agora da agenda. Vamos ver o que tem para as próximas semanas. Vai ter o Piocerá. Posso falar mais semana que vem, porque ainda dá tempo. O episódio é terça-feira, agora. Vai começar o WRC. E os Sertões, em 1º de fevereiro. E o Nitro Cross também vai começar as etapas finais. Eles não começam o ano com novas etapas. Eles
o começo do ano terminam as etapas. Eles começam mais pro meio do ano. Então de agenda é isso. O episódio já tá longo, não estou conseguindo deixar curto. Agora falar sobre jogos, que eu falei que ia trazer novidade. Eu vou criar eu criei um canal no Discord para quem gosta de jogos e eu vou, que nem aqui que tem a agenda, vai ter um evento importante que é o Rally Monte Carlo do WEC. Eu vou, toda vez que tiver algum evento assim por perto, a cada 2 semanas mais ou menos eu vou criar algum evento e organizar um evento com quem curte jogos para conhecer melhor as etapas, ver como que é, pra gente fazer uma competição assim for fun, pra se divertir e todo mundo correr e brincar um pouco, se divertir. Então, para Monte Carlo, eu vou criar então um clube no EA Sports WRC com o nome Nero Rally Racing e procura lá, entra no clube que semana que vem, dia 22, eu vou abrir a etapa para competir. Aí eu vou fazer o mais variado possível, com todos os tipos de clima possível. Acho que umas 6 etapas. Acho que tá bom, senão fica muito cansativo também. E vou deixar ao longo de 2 semanas isso aí para conhecer, né, como que é o Monte Carlo, que eu vou trazer bastante notícia e é um evento importante. Então, para engajar mais, né? Então acho que vai ser legal. Vamos ver se entra gente suficiente. Já tem eu e mais um. Aí eu posso ver se o pessoal concorda de eu trazer aqui o resultado, fazer uma competição engajante, quem sabe. Aí trago ideias de competições para os próximos eventos. Por exemplo, o Dakar, se eu tivesse começado antes, poderia ter sido feita uma competição no Dakar, que tem o jogo do Dakar. Né? Então, eu vou deixar o Discord no link. E não se esquece de curtir, se inscrever no canal, manda aí para alguém se você gostou e vamos correr junto se você curte jogos. E infelizmente esse episódio eu não vou poder encerrar ele num clima alegre, porque infelizmente, como todos sabem, o Dakar é bastante cruel e às vezes até bastante literal nisso. Eu vou encerrar prestando uma homenagem ao piloto que eu comentei semana passada, que é o Carlos Falcon da Espanha. Ele tinha 45, infelizmente. Ele se acidentou gravemente, eu até comentei isso no episódio passado, e ele acabou não resistindo. E no dia de hoje que eu tô gravando, veio a nota de falecimento. Infelizmente, é bastante triste. A gente que acompanha um esporte, seja qualquer esporte, né, que você curta, eu, no caso, é o rally, a gente acaba ouvindo nomes que a gente conhece, se familiariza. Ah, o fulano de tal, o Lucas Moraes, enfim, e quando ele se acidentou, a gente nunca espera que alguém que vá acontecer algo tão sério assim, né? Mesmo que tenha sido anunciado que foi grave, a gente sempre fica, ele vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, mas dessa vez não deu, infelizmente. Bom, eu vou deixar então essa singela homenagem, que é o que eu posso fazer, né?